irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Convido os irmãos a abrirem as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo 25. Hoje vamos falar um pouco sobre feridas. Lucas, capítulo 10, versículo de número 25. Pai, eu não esqueci de quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci de quando me chamou de filho. Quem não esqueceu dos resgates de Deus? Quem não esqueceu de quantas vezes Deus curou nossas feridas? Quem achou, diga amém? Amém. Glória a Deus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondeu ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondeu-lhe Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os o hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz a mesma maneira. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Palavra bastante conhecida. Agora nós vemos aqui um cidadão que desceu ali de Jerusalém para Jericó, na parábola que Jesus estava contando. Imagino que aquele homem estava indo a trabalho, talvez estava indo caçar o sustento para sua casa, e saiu ali de Jerusalém para Jericó. Sabia sim dos perigos que tinha na viagem, porque pelos caminhos geralmente ficavam ladrões, salteadores, à espreita, esperando um viajante, esperando alguém para furtar, para poder roubar. E naquele dia, naquela tarde, no seu horário, foi aquele homem passando, e foi a vez dele ser assaltado. Não imaginava ele que iria passar por ali, que ia ser assaltado, que ia ser espancado, ao ponto de ficar quase morto. Agora você imagina aquele homem se despedindo da sua família, falando: Meus filhos, minha esposa, eu vou ali em Jericó porque eu preciso vender algumas mercadorias para trazer o pão de cada dia aqui para casa. Eu vou ali porque eu preciso garantir a comida, eu preciso garantir o dinheiro dos impostos também. Então eu preciso viajar para poder trabalhar. Imagine aquela mulher, os filhos também ali preocupados com aquele homem. Imagine falando assim: Meu amor, vai com cuidado, toma cuidado,
Os filhos, cuidado, pai. Vai com Deus. Vocês imaginem aquela família também ficando com o coração aflito, porque aquele homem ia viajar. Muitas das vezes, quem tem parentes que viajam assim, talvez para trabalho, a gente fica naquela preocupação: será que está tudo bem? Como é que está sendo na estrada? E quando aquele homem está na estrada, vem os salteadores e o assaltam, batem, maltratam, e ele fica gravemente ferido. Ali passa por ali, imagine o sacerdote passando por ali. O sacerdote olha, mas passa de largo. Eu imagino que o sacerdote olhou assim e pensou: será que não é alguém fingindo-se de machucado para poder me assaltar? Porque sabia, o sacerdote ali também era perigoso. Poderia ser um cilada, uma armadilha talvez. E aí? Ele não confiou e passou de largo. Não prestou ajuda. Aí, pouco instante, vem quem? O levita. Quem sabe o levita passou ali louvando, cantando, ou pensativo no que ia fazer ali para frente. E ele também olha aquele homem e fala assim: pode ser uma armadilha, pode ser algum salteador fingindo ali de pessoa ferida para poder me roubar. Pode ser algum salteador, algum ladrão ali fingindo que está machucado para poder me assaltar. Quem vai lá é o coelho, não eu. Passou, como diz o ditado, tapou o gato. Mas passou por ali um certo samaritano. Agora você imagina, os samaritanos se davam com os judeus? Não. Mas quem passou por ali para prestar socorro? O samaritano. Aí imagina, o samaritano nem imaginou que poderia ser um assalto, nem nada. Ele só imaginou que tinha alguém precisando de ajuda, precisando de socorro, precisando de ser estendido as mãos. Glória a Deus. Aquele samaritano foi, viu a situação daquele homem. Primeiro ele viu as suas feridas, como é que estavam. E a ferida, talvez, a Bíblia não fala, mas poderia ter fratura exposta. Aquele homem sangrando muito. E geralmente naquela época, todos quando viajavam, tinham que carregar o quê? Azeite e vinho, porque serviam também de remédio. Se machucasse, jogava o que era ferida? Azeite e vinho. Aquele samaritano atou as feridas daquele homem e derramou azeite e vinho nas feridas daquele homem. Aquele samaritano deu os primeiros socorros que aquele homem precisava. Jogou em cima do seu cavalo e levou aquele homem para uma hospedagem. Chegando na hospedagem, ele falou: ó, eu vou deixar esse cidadão aqui, eu não sei o nome dele, não conheço, mas deixa ele aqui, cuide dele, tome conta dele, eu vou embora. O que você gastar, o que precisar, quando eu voltar, eu pagarei o restante, tá bom? Glória a Deus. Aí imagina aquele dono da hospedagem, da estalagem, falando: tá bom. E assim foi. E nessa noite eu quero falar sobre 3 tipos de ferimento na vida do crente. 3 tipos de ferimentos que precisam ser tratados. 3 tipos de feridas. A primeira ferida é a ferida traumática. Como já aconteceu essa ferida traumática? Você já viu uma criança quando está correndo no meio da rua? Uma criança quando está brincando e ela cai? Ela se machuca, cria um machucado muitas das vezes. Aquela ferida foi criada pelo quê? Pelo trauma que ela teve, pela queda que ela teve. Ou seja, ferida traumática é tudo aquilo que é causado por queda, tudo aquilo que é causado muitas das vezes por um trauma. Naquele momento viu-se que aquele homem estava com ferida o quê? Traumática. Glória a Deus. Agora você pega
quê? Como tratar uma ferida traumática? Como? Que remédio tratar a ferida traumática? Porque a ferida traumática muitas das vezes é aquela superficial, um corte de dedo. E muitas das vezes a ferida traumática não deixa cicatrizes. Tem ferida traumática que não deixa cicatrizes. Mas não é todo remédio que serve para a ferida traumática. Você cortou o dedo, você não vai tomar um bezetacil, vai? Não vai. Se você tem uma queimadura, você vai tomar um anador. Você vai ter que passar uma pomada. Vai ter que lavar. A ferida traumática, antes de tomar qualquer remédio, é preciso ser limpa. É preciso fazer a limpeza dela. Glória a Deus. Mas temos que ter cuidado com a ferida, com essa ferida traumática. Porque uma simples ferida traumática pode causar algo terrível na vida do ser humano. Aí a gente fala, é só uma feridinha. Não, começa a cuidar dessa feridinha. Aí começa a criar o quê? Bactérias. E essas bactérias vai comendo, vai piorando a situação. O que era uma feridinha começa a ficar pior. Aí infecciona. Aquela ferida que era pequena se torna grande. E aí? E assim nas nossas vidas. Tem certas coisas em nossas vidas que é como feridas traumáticas, que muitas das vezes não demos valor, não queremos cuidar e se torna uma bola de neve nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Simples feridas, nós falamos assim, não, isso aqui não tem nada a ver. É só uma feridinha de nada. É só um machucadinho de leve. Daqui a pouco eu vou falar por que cuidar da ferida traumática e o que ela pode gerar. E o que ela pode gerar? Eu sei que muitos aqui, quando era criança, já tomou muitos tombos e já ficou ferido. E tem ferida que chega a ficar aquela parte branca e você vai cuidando, vai ficar amarelo, às vezes, até criar aquele cascão e melhorar. E aí? Qual é a ferida traumática que muitas das vezes tem interrompido o nosso ministério? Qual é o trauma da tua vida? Porque nessa noite tem azeite e vinho para colocar nessas feridas. Os primeiros socorros vai ser aplicado nessas feridas. Glória a Deus. Aleluia. Quantos precisam do primeiro socorro nessa noite? Quantos precisam desses primeiros socorros? Quantos precisam desse azeite e vinho? Glória a Deus. Pois mostra onde está machucado para o Senhor esta noite. Glória a Deus. Mostra o teu machucado, porque não tem como ser curado se você não ir no médico e falar, ó, eu me machuquei aqui, ó, eu caí aqui, e o machucado está aqui no meu joelho, o machucado está no meu ombro. Mostra a tua ferida ao médico nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Não aplique qualquer medicamento. Glória a Deus. Não aplique qualquer coisa no seu ferimento. Esse qualquer coisa quer dizer, não é tudo que você vai ver na rede social que vai sarar a tua ferida. Não é um vídeo motivacional que muitas das vezes o que parece ser bom está te corroendo por dentro e te matando. Meu Deus. Glória a Deus. Cuidado, porque às vezes a ferida é o ego, pastor. A ferida é o orgulho. Aí vem aqueles vídeos motivacional, Meu Deus. que faz o orgulho, ó. Glória, Meu Deus. É ou não é? É ou não é, crente? Glória a Deus. E são feridas que estão no meio do povo de Deus. Eu não estou falando de placa A, de placa B. Eu estou falando de cristãos em geral. Glória a Deus. Em geral. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque ele saiu de Jerusalém para ir para onde? Para Jericó. Meu Deus. meu Deus. E foi ferido. Vamos falar sobre o segundo ferimento. Glória a Deus. É a ferida cirúrgica.
quando nós não tratamos a ferida traumática direito, que ela se torna uma infecção. Tem muitas das vezes não é mais tratada com remédio, é tratada com cirurgia. E nós sabemos que a cirurgia deixa o quê? Cicatrizes. Glória a Deus. A cirurgia deixa marcas. Como eu falei na congregação, vou usar o exemplo do filho da nossa irmã Osmar, o Nicolas. Passou por várias cirurgias, não foi, Osmar? Mas ficou o quê? A cicatriz da cirurgia. Não é isso? Quem aqui, mulheres já fez cesárea aqui, sabe que fica o quê? Cicatriz. Ou seja, se não cuidarmos da ferida traumática, vamos para a mesa de cirurgia. E a cirurgia muitas das vezes é feita em último caso. Quando a pessoa, aquele ferimento causa risco de morte, causa risco para a vida. Glória a Deus. Vamos pegar um tipo de cirurgia que tem que fazer de emergência? Apendicite, não é isso? Porque se não fazer a cirurgia imediatamente, como diz no Ceará, estrangula, e a pessoa corre risco de morrer. E aí? E tem momentos na vida do crente que é preciso Deus pegar o bisturi e abrir o crente por dentro. Aleluia. Porque o que não foi arrancado com remédio vai ser arrancado no bisturi. Porque tem feridas que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Tem feridas que é preciso ser tratada de dentro para fora. Glória a Deus. É ser arrancada. Glória a Deus. Não é uma simples pomada, não é uma simples injeção. Tem que passar pela mesa de cirurgia do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É forte. É forte. Segura aí que vai ter mais. Deus. Agora você imagina aí. Você na mesa, numa cama do hospital. Aí começa a refletir, eu poderia ter tratado esses machucados antes. Não é isso? Quando nós erramos, muitas das vezes nós falamos assim, não, é só um erro bobo, não vai dar nada. E quando as consequências vêm, as consequências piores, nós falamos o quê? Eu poderia ter feito diferente, não é isso? Meu Deus, é desse jeito. Aleluia. Meu Deus, por quê? Por que eu fui fazer isso? Não. E assim é o procedimento cirúrgico. Eu poderia ter me cuidado. Eu poderia ter cuidado melhor desse ferimento. Eu poderia ter lavado, ter passado a pomada direitinho. E hoje eu estou aqui precisando de uma amputação. Meu Deus. Porque muitas das vezes a cirurgia, a cicatriz que fica na cirurgia, não é só a cicatriz da costura. É porque muitas vezes vai ter que ser arrancado algum membro do corpo. Vai ter que ser arrancado alguma coisa do corpo. E a cirurgia serve para isso. Para arrancar tudo que não presta, tudo aquilo que impede Meu Deus. o ser humano de viver. E você acha que na presença de Deus não é diferente? Você acha que na presença de Deus, na casa de Deus é diferente? Muitas das vezes, quando nós não demos ouvidos ao primeiro remédio, a primeira chamada de Deus, Deus fala, então bora pro ato pior, vamos para a cirurgia. Glória a Deus. Por enquanto eu só estava passando remédio, agora eu vou cortar. Aleluia. Agora eu vou abrir você, vou enfiar minha mão lá e arrancar o que não presta. Glória a Deus. Agora você imagina Deus colocando a mão, nos abrindo e arrancando tudo aquilo que não presta. Deus pode fazer isso? Pode. E vai. Mas calma aí. Mas precisa de quê? De uma assinatura, não é isso? Precisa nós deixarmos com que Deus faça isso. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus não é aquele cirurgião que fala assim, ó, eu vou fazer a cirurgia, a força, não. Temos que querer fazer essa cirurgia. Jesus. E nessa noite Deus está falando, eu quero fazer cirurgia em pessoas aqui nessa noite. Eu estou esperando a tua assinatura. Eu estou esperando
ferida crônica? É aquela ferida que por mais que você está ali, ó, pelejando com ela, já se tornou amiga sua. Meu Deus. E demora a ser tratada, ó. A represa. É ou não é? Sabe aquela ferida que está ali, ó, há mais de 30 anos, você fala, ai Senhor, por que eu não fui curado dessa ferida? E aí, Meu Deus. se tornou uma doença crônica. Sabe aquela dorzinha de cabeça que você fala, ai, essa dor de cabeça já tem anos. Uma dor de cabeça crônica, meu irmão. Ou seja, pecados crônicos, Aleluia. orgulhos crônicos. Eita, Jesus. Agora, por que se tornou crônico? Não tratou, não foi a mesa cirúrgica e deixou por isso mesmo. Aleluia. Meu Deus. Deixou por isso mesmo. Às vezes nós abrimos a boca falando, ah, mas Jesus é meu médico, e não deixamos o médico tratar. Que médico nós falamos? Meu Deus. Jesus é meu médico, mas nós não deixamos o médico fazer o trabalho dele. Meu Deus. Aleluia. Não deixamos Jesus chegar lá com o bisturi e nos tratar. Meu Deus. Cuidado, porque que feridas traumáticas podem se tornar feridas crônicas. Aleluia. E aí? Aquele homem estava com as feridas traumáticas. Por quê? Ele apanhou, levou peia. Quando o samaritano levou ele para onde? Para uma hospedagem, uma estalagem. E a estalagem hoje em dia é onde? Glória a Deus. A estalagem é na onde? Na igreja. E você está na onde? Na igreja. E quem é o dono da estalagem? Jesus. Pegou aí? Esse aqui. Glória a Deus. Você está na estalagem. Muitas das vezes você veio com suas próprias pernas para a estalagem, mas tem pessoas que veio porque pessoas trouxeram para a estalagem. E Deus está aqui, ó. Qual é o teu ferimento? Qual é a cirurgia? Qual é a doença crônica para eu tratar nessa noite? Glória. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Nem todo remédio é doce. Meu Deus. Sabe aquela criança que faz birra para tomar remédio, que só quer tomar remédio de morango docinho? Aqui é dipirona, é bezetacil. Aleluia. Porque se os primeiros remédios, o de morango, não deu certo, eu falei bezetacil, bora para dipirona. Quem mais velho vai conhecer uma casca de uma planta chamada Doutor Ibira, que você bota na água e a água fica amarela, serve para o estômago, e quando você toma é pior do que babosa. Meu Deus. E Deus está dando Doutor Ibira para a gente aqui nessa noite. Mas não se preocupe, o remédio pode ser amargo, mas cura. Glória a Deus. O remédio pode ser amargo, mas soluciona o problema. Glória. Aleluia. Aleluia. Você veio ao lugar certo, você está na estalagem. Meu Deus. E Jesus, o médico dos médicos, está pronto para fazer a cirurgia na tua vida nessa noite. Aleluia. Se você veio aqui nessa noite, que você precisa ser tratado, Deus. é porque nós precisamos ser tratados. É porque muitas das vezes nós já estamos em estado terminal. Aleluia. Estado terminal. Tem pessoas que chegou aqui em estado terminal, Aleluia. precisando de uma cirurgia urgentemente. Aleluia. Glória a Deus. Semana, se não foi sábado passado, eu estava na casa da missionária Nilza, brincando. Eu peguei um medidor de pressão, tá, de Ju? Quando fui ver, minha pressão estava alta, não foi, Ju? Brincando. Minha pressão subiu silenciosamente. E eu sou ruim para ir no médico. Aí a Aline já pegou minha orelha e falou: eu marco no posto, tu não vai? Quer morrer? Glória a Deus. Falei, ó, semana que vem você marque lá que eu vou. Hoje vim com a pressão operada. Mas eu falo uma coisa: da mesma forma que quando a gente precisa ir ao médico, ir na UPA, a mesma coisa na casa do Senhor. Aleluia. Tem Aleluia. ferimentos que só o Senhor trata. Tem ferida da alma, muitas das vezes que você carrega por anos, uma mágoa. Verdade, meu Deus. Não sei porquê. Aleluia.
Mas tem feridas que é a mágoa. É a mágoa. E eu estou falando de ferida traumática, mas não. Essa ferida que a mágoa precisa ser feita uma cirurgia, porque senão vai se tornar uma doença crônica. Aleluia. E quando se torna uma doença crônica, meu irmão, o coração endurece, o ser humano se afasta de Deus, porque geralmente não começa apenas com a ferida crônica. Primeiro vem a ferida traumática, até chegar a cirúrgica. Ah, não quis fazer cirurgia? Beleza, se tornou crônico. Meu Deus. Aí acaba saindo da presença do Pai, Verdade, Deus. acaba se afastando da presença do Rei, porque chegou ao ponto crítico que é a ferida crônica. E aí, qual é a posição que estamos nessa noite? Qual é a ferida que carregamos nessa noite? Fala para Deus nessa noite, quando dobrar o teu joelho: Senhor, essa é a minha ferida, eu preciso que passe a pomada, porque por enquanto está sendo traumática. Senhor, faça uma cirurgia na minha alma, faça uma cirurgia dentro de mim, faça uma cirurgia dentro do meu ser. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, estou já com ferida crônica, me ajuda, socorro! Meu Deus. Pede socorro nessa noite! Aleluia. Socorro, meu Deus. Espírito Santo. Porque quando está à beira da morte é que pedimos socorro. Oh, Espírito Santo. Sabe aquela pessoa que só lembra de Jesus na hora da Aleluia. morte? Meu Deus. Glória, glória. Ela não é? Passa a vida todinha sem Deus, mas quando está lá no chão se tribuchando, Meu Deus. ai meu Deus, me ajuda, que eu faço tudo certo. Ela não é? Verdade. Assim é quando está doente. Ah, doutor, por favor, faz com que essa ferida saia de mim, faça com que essa doença saia de mim, que eu vou cuidar da minha saúde, eu vou ter uma dieta controlada, eu vou comer só coisa saudável. É assim ou não é? Verdade. Quando o colesterol está lá na altura, é que nós vamos parar de comer gordura. Meu Deus. É ou não é? Nós só tratamos as feridas quando chega no momento crítico. E aí? Será que nessa noite as feridas estão no ponto crítico? Ou ainda dá para tratar com uma pomada? Aleluia. Com um comprimido? Não, não, pastor. Meu Deus. Que nós temos que fazer as coisas corretas, Aleluia. as coisas como devem ser. Aleluia. E se nós não termos cuidado, iremos passar pela mesa de cirurgia novamente. Você, ó, tem gente que é assim, pastor. Passa pela mesa de cirurgia uma vez, mas volta tudo de novo para os traumas. Não cuida, porque mesmo depois de fazer cirurgia, é preciso tomar medicamentos. Medicamentos para parar inflamações internas. E quanta gente tem inflamado internamente? Meu Deus. Aleluia. Quantos inflamados internamente, com o coração inflamado, com o ego inflamado? É, Deus. Ah, não vou mais para a igreja por causa da irmã fulana, por causa da irmã ciclana. Está inflamado. O que Jesus tem a ver com isso? Glória a Deus. Aleluia. Jesus te fez alguma coisa? Jesus nos fez alguma coisa? Meu Deus. Ah, vou desviar, vou me afastar por causa da irmã fulana e irmã ciclana. Mas foi Jesus que fez isso contigo? Oh, glória. Foi Jesus que te machucou? Foi Jesus que te magoou? Pelo contrário, Jesus está ali para te curar. Glória a Deus. Jesus está ali para cicatrizar, para fazer uma operação, uma cirurgia para arrancar tudo aquilo que lhe impede de estar na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bem-vindo à estalagem do Senhor. Obrigado, Deus. Jesus. É lindo, meu Deus. Na recepção de Jesus temos quem? Os porteiros, não é isso? Na portaria do hospital de Jesus temos os porteiros. Na recepção temos quem? Os dirigentes.
Aí vem quem cuida da parte burocrática, da parte de conversar muitas vezes, os psicólogos do hospital, Graças a Deus. para começar a convencer aquele paciente que ele precisa ser tratado, para tocar no coração daquele paciente. Ministério de louvor. Aí vem aquele que vem dar as notícias do que precisa, Glória a Deus. o médico, Aleluia. os pregadores. Aleluia. Aí vem o diretor do hospital, os pastores. Agora vem um chefe geral, Jesus. O dono do hospital, Jesus. Eu não sei qual é a posição que estamos aqui nessa noite, mas se você está na posição de médico, prepara para receber doentes. Glória a Deus. Aleluia. Ministério de louvor, prepara para ser um psicólogo. Aleluia. Pregadores, vocês que dão as notícias, vocês que dão os remédios. E aí? E além de ser chefe do hospital, Jesus não é cirurgião. Glória a Deus. Aleluia. E aí? Quantos querem passar por esse hospital? Quantos querem permanecer nesse hospital sendo tratado das feridas, sendo tratado Glória a do que Deus. é necessário ser arrancado? Glória a Deus. Porque até a vida de Cristo nós vamos estar nesse hospital. Glória a Deus. Muitos hoje como pacientes, Querem morrer. muitos por enquanto vai estar como pacientes. Verdade. Mas não pense que você vai ficar só como paciente, não. Quando você ser curado, você vai estar trabalhando nesse hospital. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Vamos estar trabalhando no hospital. Por quê? Porque você não veio aqui só para ser tratado, só para ser paciente. Você também veio para atender feridos. Mas para atender pessoas machucadas é preciso tratarmos de nós primeiro. Verdade. Glória a Deus. Aí eu te pergunto, qual é a ferida que precisa ser tratada nessa noite? Louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia. Tem bons samaritanos aqui? Louvado. Glória a Deus. Porque eu sei que tem pessoas aqui que estão na posição de bons samaritanos, pronto para derramar azeite e vinho. E para pessoas que estão como bom samaritano, nunca esqueça de carregar o azeite e vinho contigo sempre. Amém? E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E essa agradeço a oportunidade em nome de Jesus.